A paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim trazer um texto que se encontra em 1 Coríntios 7, 33 e 34, para que possamos fazer uma breve reflexão. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor, para ser santa tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido. Nos versos que lemos, menciona tanto o cuidado que as solteiras devem ter com as coisas do Senhor e a respeito do seu corpo e do seu espírito, e o cuidado que as casadas devem ter. No entanto, para essa ocasião, eu quero me focar no cuidado das casadas. No verso 33 e 34, Paulo, ele diz a respeito das casadas cuidarem das coisas do mundo. Mas que coisas do mundo seriam essas? Os casados, além de eles buscarem a santificação e fazer o serviço de Deus, os cônjuges têm que se preocupar um com o outro. A esposa tem a obrigação de se preocupar com seu marido e o marido tem a obrigação de se preocupar com a sua esposa. Porque nós que somos casados precisamos ter em mente a importância de cuidar de nossa casa, mesmo com todas as atribuições que a nossa vida nos traz. Temos que nos voltar para as nossas famílias, pois isso também é uma ordenança bíblica para nós. As forças malignas, elas têm lutado arduamente para que as famílias sejam destruídas. E muito de nós temos sido negligentes com relação ao cuidado que devemos ter com nossos cônjuges e com nossos filhos. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Se eu der brecha, se eu não cuidar da minha família, se eu me ausentar muito, a minha família vai ser destruída. Se eu não der a devida atenção ao meu cônjuge, se eu não der atenção para os meus filhos, eu estarei sendo negligente, eu estarei destruindo a minha família, eu estarei destruindo a vida emocional dos meus filhos. Os filhos, principalmente, eles são completamente dependentes dos pais. Eles precisam de atenção, eles precisam de cuidado. Trabalhar é importante? Sim, trabalhar é importante. Mas eu não posso permitir que o meu trabalho destrua o meu convívio em família. Eu não posso permitir que o meu trabalho destrua a minha família. Trabalhar ministerialmente é importante? Sim, trabalhar ministerialmente é importante, desde que, para que isso aconteça, eu não abandone por completo a minha família. É importante que nós consigamos achar um ponto de equilíbrio em tudo que nós precisamos fazer. Seja em qualquer aspecto da nossa vida, mas principalmente nesse aspecto familiar, de nunca permitir que a nossa família fique em último plano, que a nossa família fique descuidada, porque nós temos visto muitos exemplos de pessoas com carreiras promissoras profissionalmente, empresários, pessoas com a vida engajada em tantas outras coisas, mas quando nós olhamos para a casa dessas pessoas, são casas destruídas, são filhos emocionalmente afetados pela ausência de pais, de mães, filhos com problemas com tantas áreas da vida, cônjuges que sofrem com a ausência constante entre os cônjuges pode ser uma abertura para prostituição, pode ser uma abertura para infidelidade. Então nós temos que cuidar, não podemos permanecer muito tempo ausentes de nossa casa. Isso é muito importante. Para que nossas famílias não sejam destruídas. E acima de tudo, Deus, o nosso Deus, ele não é um Deus de confusão. Ele nunca vai entregar algo para você que vai destruir algo
que foi instituído por Ele. Deus instituiu as famílias. Ele nunca vai te dar um emprego que vai destruir a sua família. Ele nunca vai te dar um ministério que vai destruir a sua família. Porque Deus, Ele não é um Deus de confusão. Ele não se agrada quando somos negligentes em nenhuma das áreas das nossas vidas. O primeiro altar que Deus nos confiou é a nossa casa. O primeiro altar que Deus nos confiou é a nossa família. Não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder os nossos que estão dentro da nossa casa, que convivem conosco. Nós temos sim que cuidar primeiramente dos de dentro da nossa casa, para que nós possamos cuidar daqueles que estão fora da nossa casa. Deus, Ele vai pedir que um dia nós prestemos conta do presente que Ele nos deu, porque a família, sem sombra de dúvidas, ela é um presente dado por Deus a cada um de nós, e que nós possamos, nestes dias de prestação de contas, falar algo de bom que nós fizemos por aqueles que habitam conosco. Eu creio que para esse tempo, Deus ele tem derramado uma unção específica na vida das famílias. Uma unção para que nós possamos voltar o nosso cuidado, voltar a nossa atenção para dentro dos nossos lares. Nós precisamos nos desligar um pouco, nos desligar dessa rotina caótica, desse mundo caótico e nos religar em Deus e nos alicerçarmos com a nossa família. Precisamos ter aquele tempo de conversa que muitas das vezes tem se perdido dentro do nosso lar. Temos que ter tempo de conversar entre os cônjuges. Marido, sente com as suas esposas, converse com elas. Esposas, tenham tempo de dar atenção aos seus maridos, conversem com eles. Pais, mães, deem atenção aos seus filhos, conversem com eles, dediquem tempo para acompanhar, para fazer uma lição escolar, para sentar no chão e simplesmente brincar com seu filho, para ter aquele momento olho no olho, ouvindo verdadeiramente o que os seus filhos têm a dizer. Que nós possamos fazer da nossa casa um verdadeiro lugar de refúgio, onde todos os integrantes da família se sintam bem para voltar. O marido tem que ter vontade de voltar para casa. Esposas, nós temos que ter vontade, prazer em voltar para a nossa casa. Os nossos filhos têm que ter prazer em estar em casa. O melhor lugar do mundo para nós deve ser a nossa casa. Nós temos que cuidar para que isso verdadeiramente aconteça. Nesse tempo nós temos que clamar ao Senhor por sabedoria. Sabedoria para saber administrar todas as coisas da nossa vida. Porque nós vivemos uma geração que é muito oprimida por as questões de mundo caótico, por rotinas atarefadas, por fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Nós temos essa função de ser multitarefas, mas mesmo diante de toda essa opressão que o mundo nos coloca, mesmo diante dessa opressão, dessa cobrança que a sociedade muitas das vezes nos impõe, nós temos que ter a consciência que primeiramente nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Segundo, nós temos que cuidar da nossa vida conjugal. Nós temos que cuidar do nosso marido, maridos, vocês têm que cuidar das suas esposas, e pais, vocês têm que cuidar dos seus filhos. Não podem terceirizar a educação dos seus filhos, não podem terceirizar todo o cuidado que seus filhos têm que receber. Isso tem que partir de vocês, pais, para que nós possamos ter uma vida familiar saudável. Nós temos que estar alicerçados em Deus, ter uma boa vida conjugal e ter uma boa relação com os nossos filhos. Não podemos esquecer, acima de tudo, que a unção que nós carregamos é a unção que nós transmitimos. Nós não podemos
permitir que essa desconstrução familiar continue crescendo, que esse conceito de família desconstruída continue crescendo. Nós temos que buscar fervorosamente alinhar os nossos corações com o coração de Deus para que nós tenhamos uma família completamente alicerçada em Deus, que Deus seja a nossa rocha, que nós possamos construir dia após dia a nossa vida familiar em Deus, firmada em Deus, para que a unção que nós venhamos a transmitir para o mundo seja uma unção de família abençoada, que a nossa família ela possa ser luz para o mundo e que nós possamos ser a Bíblia que os não crentes leem, para que eles possam se encantar com o amor de Deus através da nossa vida, da nossa convivência, do nosso exemplo dentro da nossa casa com as nossas famílias. Que Deus nos abençoe e nos guarde.